Oi, pessoal. Hoje vamos a dar continuidade, né, ao estudo da simulação, né, pelo método dos elementos finitos, que foi começado ontem, né, foi introduzido pelo professor Caetano, na matéria de simulação computacional de materiais, e ontem foi desenvolvido o primeiro tutorial, né, referido à simulação de uma perna protética. O tutorial foi conduzido pela doutora Daniela Damasceno. Onde possa desenvolver o segundo tutorial, está referido à simulação da distribuição, ou do regime estacionário de distribuição de temperatura numa bateria de lítio. Para isso, vamos utilizar novamente o software Elmer, que ontem foi introduzido. Vou começar mostrando brevemente, né, o modelo teórico, o modelo físico, é, referido a uns problemas. Mas eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos fazer uma introdução bastante breve referente a isso, ok? Muito bem. Estamos interessados, né, no seu fenômeno, é a difusão do calor. Então, isso pode ser modelado a partir desta equação, considerando o operador laplaciano. Consideramos nosso sistema, né, um sistema genérico, um sistema geral. Então, nosso corpo de estudo, né, o objeto de interesse, nosso objeto de estudo, podemos denominar como ômega, né, que seria nosso domínio, o domínio da função que vai representar o nosso sistema físico. Obviamente, ele tem uns limites, né, que estamos chamando aqui, estamos denotando como gama, ok? É, é, esta equação, a equação da difusão do calor, esta aqui é a primeira, né, em termos do operador laplaciano, onde, né, esta constante kappa representa a condutividade térmica, o operador laplaciano está agindo sobre a temperatura, e do lado direito da equação temos a densidade, representada por ρ, e uma função que vai representar a fonte do calor. Né? Vamos saber então, que significa cada um destes termos dentro desta equação. Utilizando os operadores diferenciais, a mesma equação pode ser denotada da seguinte forma. Okay? Estamos interessados em ver mudanças com respeito à temperatura. E temos esta constante, alfa, e novamente o Laplaciano agindo sobre a temperatura. Só que esta constante, né, é igual a esta expressão, né, é igual a condutividade térmica dividida entre a capacidade calorífica do material vezes a densidade, né, a densidade do material que estamos estudando. Se substituímos agora esta constante dentro desta equação, obteremos a seguinte expressão. O único que a gente fez foi substituir essa igualdade, né? Alfa é igual a esta expressão. Se organizamos e arranjamos os termos da equação, obteremos, né, algo parecido ao que a primeira equação apresentada aqui, né, em termos do operador laplaciano. Para que fizemos este reordenamento dos termos? Né? Para mostrar precisamente que essa função que a gente denominou, né, como a fonte do calor, né, nela está embutida estas propriedades, esta propriedade intrínseca do material, né, que é a capacidade térmica do material, né, vezes como que essa função varia com respeito à temperatura. Então, essa é a cara da nossa função, né, que é a fonte de calor. Agora, se estamos interessados em expressar o Laplaciano, por extenso, nas componentes do espaço tridimensional, obtemos esta equação, né, onde o Laplaciano representa a derivada parcial de segunda ordem referente a respeito de cada uma das coordenadas do espaço. Ao se tratarmos do problema, né, obter uma fonte de geração interna de calor, além da fonte, né, digamos, externa,
Então, devemos añadir um termo mais, né, que é precisamente que vai representar a geração interna do calor. Estamos detalhando todos estes termos porque precisamente vão ser os parâmetros que vão ser utilizados na nossa simulação. Okay? Bom, estes slides estarão disponíveis para vocês, né, e podem entrar em contato também para qualquer dúvida. Okay? Então, já falando um pouco acerca do nosso modelo da bateria, vamos utilizar um modelo simplificado, né, como uma primeira aproximação. Okay? Temos do lado esquerdo um modelo estrutural, que consiste do núcleo de eletricidade de uma bateria, né, que consiste de um cilindro. Né? Uma bateria está composta, né, ela é conformada por camadas de diferentes materiais. Né? Porque, por exemplo, neste modelo, a gente está considerando como se fosse um corpo uniforme, repito, como uma primeira aproximação, por alguns motivos. Se a gente considerar em camadas do material, né, isso deixaria de ser atrativo para ser simulado através da metodologia de elemento finito. O custo computacional ficaria muito elevado. Né? Então, já não estaria cumprindo uma das características, né, deste tipo de simulação é obter os resultados num curto espaço de tempo. Nada impede de fazer esse tipo de simulação, mas realmente deixaria de ser atrativo. Né? Inclusive na literatura tem esse tipo de considerações e o que geralmente se faz é ter uma espécie de média ponderada das propriedades, né, do nosso modelo, né? Digamos que vamos a considerar algumas camadas, né, dos materiais que compõem o núcleo de eletricidade e também consideraríamos uma camada externa, que geralmente é de alumínio. Então, o que se faz geralmente é obter uma média ponderada para a densidade, a capacidade calorífica. Né? Bom, fazendo essas considerações, né, falando um pouco acerca desse nosso modelo, a partir dele podemos obter um modelo discretizado que será utilizado na simulação com o método de elemento finito. Então, o primeiro passo, logo após eu obter um modelo, é obter uma malha, né, um grid para representar precisamente, né, os elementos que serão simulados. Né. Este tipo, como ontem também foi falado, este tipo de modelo se chama CAD, né? Desenho assistido por computador. Né? Então, tem alguns softwares que ajudam, né, para obter este tipo de modelos. Uma vez que obtemos o modelo, né, que está disponibilizado também na página, na pasta do GitHub da matéria e deste laboratório especificamente, podemos carregar ele no Eumer, né, e seguir os passos para simulação, o que vamos fazer a continuação. Okay? Então agora vou passar aqui para o tutorial que foi elaborado, né, para este laboratório, na matéria de simulação computacional dos materiais. Vou chamar primeiramente a atenção, né, um ponto interessante aqui. O Elmer tem uma biblioteca de materiais, né? Só que neles não está incluso o lítio. Né? A gente poderia incluir ele, né, através da interface gráfica. Porque, bom, para fazer algo um pouco mais direto, né, e focar no objetivo do presente tutorial, foi desenvolvido, né, foram adicionados os dados do lítio diretamente num arquivo que contém todos os dados da biblioteca do material. É este arquivo, precisamente. Tá? Um arquivo XML. Não é um formato em blocos, um formato muito parecido com o HTML, né, para quem está familiarizado com esse tipo de formatação. Este arquivo, já, com os dados do lítio, está disponibilizado também na pasta
na pasta deste laboratório, né? Isso aqui, então vocês podem fazer o download, como indica aqui o primeiro ponto do tutorial, e substituir, né? Substituir este novo arquivo na pasta onde foi instalado o Elmer, né? Que está especificado aqui. Então, o único que vocês têm que fazer é copiar, logo após de ter feito o download deste arquivo, substituí-lo com este comando desde o terminal do Linux. Okay? Não esqueçam que será necessário utilizar o sudo, né? Vocês pensarão da senha. Bom, podemos executar para abrir a interface gráfica do Elmer, né? Podemos utilizar este arquivo, então vamos a começar já o tutorial. Estou aqui já com minha pasta, né? Estou já na pasta, como tinha sido solicitado, né? Vamos a criar uma pastinha, temos uma pasta da nossa matéria, né? Aqui já tinha feito o download do arquivo que contém, né, a livraria de materiais, né? Só para mostrar para vocês brevemente, podemos dar uma olhada nele, né? E é um arquivo organizado por blocos, né? Então, por exemplo, cada bloco representa um material. E neste bloco estamos com todos os parâmetros físicos do lítio, né? Isso que eu vou adicionar, ok? Nenhum segredo, simplesmente bom. Agora é substituir esse, como eu tinha indicado, na pasta indicada. Agora vamos o primeiro passo aqui do tutorial nos está pedindo, né, para baixar o arquivo que contém um modelo da bateria. Isso também já foi feito, né? Eu criei aqui uma pasta para este laboratório e temos o arquivo com o modelo CAD da bateria. Okay. Agora podemos começar, né? Podemos executar a instrução, comando para executar a interface gráfica do Elmer. Muito bem. Só para conferir aqui. Está tudo certinho. Perfeito. Muito bem. Vamos abrir o modelo, digamos, como foi indicado ontem, quando fazendo por aqui ou pelo menu. Né? Imediatamente isso irá abrir tanto o modelo no visor, quanto já gerará um modelo discretizado. Porque notemos, né, o modelo é bastante grosso, né, bastante grosso ainda. Então, como podemos melhorar? Isso está especificado aqui no ponto 4 do tutorial, né? Então, temos que ir para a opção Model, no visor de geometria, e na opção Preferências. Não vamos por enquanto, não vamos a mexer em nenhum destes parâmetros por defeito, e a única opção que vamos habilitar é esta, ok? E aplicamos. Com isso, logo após isso, damos um remesh, como está indicado no tutorial. Isso demora um pouquinho, né, porque está calculando um novo grid, e vemos que sim, né, já gerou um grid mais fino nas regiões de contorno do nosso modelo, né, tanto nesta superfície quanto na superfície lateral. Então agora temos um modelo um pouquinho mais refinado, ok? Como primeira aproximação, vamos a deixar as opções por defeito. Muito bem? Bom, o seguinte passo, o ponto 5 do nosso tutorial, é que para aplicar as condições de contorno, futuramente, temos que unificar as três superfícies, né? Porque temos aqui uma superfície, como indica também que temos três superfícies, como está indicado no menu da parte esquerda da interface gráfica do Elmer, né? Podemos fazer doble clique em cada um deles e vai indicar-nos como estão identificados cada uma destas superfícies, ok? Essa seria a superfície 1, esta 2 e a outra superfície 3, ok? Bom, como que a gente faz essa unificação? Como indica aqui o tutorial, temos que ir na opção Mesh e temos que indicar, primeiramente, temos que selecionar elas, né? Fazendo clique duplo em cada uma e mantendo o Ctrl apertado. Vamos aqui primeiro, né?
Agora eu vou dar clique aqui, com o Ctrl apertado, e mantendo o Ctrl apertado ainda vou dar clique aqui. Então, agora eu seleciono as três superfícies do meu modelo da bateria. Então vou na opção Mesh e unificar superfície. Perfeito. Se vocês podem observar, desculpa, podem enxergar que é, agora de ter três condições, né, três contornos, três superfícies, eu passei a ter uma só, né, porque eu tenho unificado elas. Okay. Lembrem que estamos interessados no estado estacionário, né, na resolução do estado estacionário dessa equação parabólica. Então, para isso, vamos ir definindo então todos os parâmetros da simulação. Isso se faz aqui na aba Model, né, da interface gráfica do Elmer. Né? Então, vamos ir avançando um por um estas opções. Então, primeiro, vamos a setar, vamos a configurar. Isso está por defeito, simplesmente vamos entrar para confirmar, né? E trata-se de uma simulação do estado estacionário. Então, vemos aqui o tipo de simulação, efetivamente está em estado estacionário, e precisamos só de uma iteração. Então, está correto, né? Talvez em algum momento, em outro tipo de simulação, vocês precisem modificar esses parâmetros. Okay? Muito bem. Agora, vamos a passar só um segundo, tá? Porque, bom, agora temos que indicar, né, para o Elmer, temos que indicar que tipo de modelo físico a gente quer simular. Ontem tinha sido feito um ensaio mecânico, né, onde estamos interessados na difusão do calor. Então, lembrem que este é o nosso modelo, representado por esta equação, que é a equação do calor. Então, para isso, para acertar isso, vamos a seguir os seguintes passos, que estão especificados aqui no tutorial no ponto 7. Novamente na opção Model, desta vez na opção Equation, e vamos adicionar um tipo de equação. Vamos aqui diretamente no Equation. Podemos dar um nome. Essa é uma identificação que vocês podem fazer, poderia ser em português, enfim, né, ou para outro nome, é simplesmente uma identificação para depois conferir tudo isso num script, né, num roteiro da simulação que vai ser gerado antes de executar a simulação mesmo. Né? Indicamos que queremos, né, vamos ativar este modelo por meio de fazer clique aqui, ativar esta opção, né, na aba da equação do calor, e vamos aplicar ao nosso corpo. Né? Então vamos adicionar e OK. Cadê nosso web? Perfeito. Então vemos aqui que foi adicionado, né, no menu da parte esquerda, que foi adicionado precisamente essa configuração. Né? Estaríamos falando da equação do calor. Segundo, prosseguindo para definir nossa simulação, vamos a definir o tipo de material. Novamente na opção Model, desta vez vamos na opção Material, né, no menu Model, e vamos adicionar ele. Aqui temos o botão que vai permitir ingressar na livraria dos materiais. Né? Temos disponibilizado, o Elmer disponibiliza, como eu tinha comentado, alguns materiais genéricos, e ele já reconhece, né, o material que eu adicionei, que é o lítio. Então, vamos adicionar aqui, como indica nosso tutorial, logo após vamos aplicar nosso corpo, aqui muro de fora, indicando que está sendo aplicado ao nosso modelo, adicionamos e OK. Perfeito. Muito bem, já definimos o tipo de equação e o material. O seguinte é definir a fonte do calor, né, que é esta função F, que tínhamos explicado anteriormente. Né? Como fazemos isso? Novamente, vamos na aba Model, desta vez na opção
nesta opção, né, aqui, e vamos a adicionar. Aqui podemos setar algumas características, né? Inicialmente vamos a ver, vamos a setar a fonte de calor sendo 0,01, ok? Vamos a dar uma denominação aqui, para identificar logo o nosso script. Vamos novamente na equação do calor e precisamente esse dado importante, né? Vamos a defini-lo aqui. Aplicamos o ponto 1, novamente mudou de cor aqui, né? Mas, adicionamos e ok. Lembrem, por favor, né, que esse valor, né, neste caso, estamos definindo esta função aqui, né? Então, isso se presta a ser explorado, né? Poderia ser acoplado, por exemplo, com outros estudos, né? Por exemplo, obter essas propriedades desde simulações de primeiros princípios, enfim, né? Então, ele poderia obter esses dados, né? Esse 0,1, 0,01, nele estão embutidas estas propriedades, né? Está representando esta função, ok? Voltamos então para o Elmer, voltamos para o nosso tutorial. Já definimos isso aqui, conforme está detalhado no menu da parte esquerda. E a próxima, não vamos precisar de condições iniciais, neste caso, neste exemplo, mas sim temos que definir condições de contorno, e vamos fazer isso em duas etapas. Primeiramente, vamos a criar as condições e logo vamos aplicá-las, ok? Bom, como que criamos as condições? Novamente, vamos na opção Model, desta vez, na opção, vamos a criar, né, umas condições de contorno. Vamos para a aba da equação do calor e vamos a definir inicialmente a temperatura ambiente, né, 293 Kelvin. Posso dar uma denominação aqui, né? Temperatura ambiente. Adicionamos e ok. O único que a gente fez foi criar, né, as condições de contorno. Agora temos que aplicá-las. Para isso, vamos a indicar, primeiro para o Elmer entender, vamos a indicar que queremos configurar aquilo. Então, vamos novamente na opção Model e indicamos que queremos configurar as condições, né? Configurar as condições de contorno. Agora podemos dar doble clique aqui e aparecerá automaticamente este diálogo, né? Onde nos indica que nos ajuda a configurar, né, as condições de fronteira. E aqui aparece no menu desplegável as condições de contorno que tínhamos criado na etapa anterior, né? Indicamos que queremos aplicar elas e adicionamos. Perfeito. Então já teríamos adicionado, aqui aparece, né, nos indica, né, que na superfície unificada, né, tínhamos unificado as três superfícies, estamos aplicando a condição de contorno criada, né, que é a temperatura ambiente. Okay? Bom, já estamos praticamente, já teríamos terminado, né, de configurar nossa simulação, os parâmetros da nossa simulação. Agora temos que vamos a gerar o script, o roteiro da nossa simulação. Fazemos isso clicando na aba Shift e pedindo para o gerar esse código. Okay? Já gerou e podemos visualizar ele com esta opção, né? Ok. Então aqui é uma espécie de scriptzinho, né? Um roteiro que vai indicar para o Elmer, está mostrando todas as especificações para nossa simulação, né? Inclusive temos aqui os nomes que a gente tem dado, né? Definido, né? A equação do calor, né? A temperatura ambiente, ok, perfeito.
Ante qualquer eventualidade, né, é importante salvar, né? Devemos salvar os arquivos gerados até agora. Então, vou fazer o seguinte, aqui, eu vou salvar o projeto com esta opção na aba File, para salvar, e vou criar, né, uma pasta onde vão ser gerados, porque são vários arquivos, ok? Então, posso salvar, como talvez vou fazer mais alguns exemplos, vou salvar com o número 1, né, projeto 1. Perfeito. Nele foram salvos, então, agora todos esses arquivos, né? Posso visualizar eles aqui. Eu vou abrir uma nova aba. Não estava anteriormente nessa pasta, Project One. Se eu entrar nela, vou ver que foram salvos todos esses arquivos, né? Que representam os dados necessários, os parâmetros, o modelo para a nossa simulação. Okay? Muito bem. Agora sim eu posso rodar a minha simulação, né? Com a opção Run e Start Solve. Okay? Vai abrir uma janelinha, eu vou mostrar o estado da simulação. Se tudo ocorreu corretamente, né, vamos obter esta mensagem bem no final, né, desta janela. Né? Ocorreu perfeitamente, o Elmer nos fala que tudo foi feito. Então, né, estamos conformes, né, contentes agora com a nossa simulação, e temos agora a etapa de pós-processamento para visualizar os resultados desta nossa simulação. Podemos agora executar o nosso simulador, né? E vocês já têm também instalado uma máquina virtual que foi disponibilizada para todos vocês, né? O Paraview, que é um visualizador bastante geral, né? Tem várias potencialidades, não serve só para este tipo de visualização, né? Desse tipo de simulações, não para outros mais, né? Podemos já lançar ele já, inclusive vai carregar automaticamente, como estamos chamando ele desde o Elmer, ele já vai carregar o modelo que a gente acabou de simular. Está demorando um pouquinho, né? Não esqueçam que tudo isso está também especificado no nosso tutorial, né? Está passo por passo, né? Logo depois temos uns quantos passos para chegar até a visualização. Que não é nada complicado, gente. A interface gráfica é muito bacana deste programa Paraview. Como eu tinha falado, né, ele já puxa automaticamente da pasta que eu criei para salvar. Né? Ele sempre vai puxar este arquivo VTU. Então, que agora temos que fazer é clicar no botão aplicar, fechamos esta caixa de esta mensagem e temos o modelo, né, o modelo físico. Ok, bom, ele está representando um modelo físico só agora, né, a geometria. Para ver a distribuição de temperatura, devemos ir nesta opção. Coloring, né, na parte esquerda da interface gráfica, temos temperatura. Agora sim, né, agora sim estamos vendo o range de temperatura que foi simulado. Ok, estamos interessados na como que a temperatura está sendo distribuída, né, o regime de distribuição da temperatura ao interior da bateria. Então, para isso, vamos utilizar esta opção, a opção Clip. Só que antes, né, vocês poderiam muito bem trabalhar com este mapa de cores, né, mas, inclusive, melhora a visão com este outro tipo, com este mapa de cores, né, o G, é mais usual utilizar ele, ok? Perfeito, já mudou inclusive aqui a nossa barrinha, né? E agora sim vamos vamos fazer um corte aqui no modelo da bateria. A opção Clip, né? Esse recuadro vermelho já vai indicar onde, né? Podemos mover ele antes ou depois, não tem problema. E com esta outra barra que fica em vermelho também, quando estamos aproximando-nos dela, podemos também fazer, podemos inclinar esse corte, né? Eu vou mostrar depois. Então damos clique nessa opção clique, vai aparecer esta nova representação foi criada e aplicar.
e foi criado, assim, foi gerado um corte, né? Um corte transversal da bateria. Então estamos vendo como que está mudando, né? Não é totalmente uniforme a distribuição de temperatura, né? Mas também temos que mencionar que algumas destas características aqui vão estar muito ligadas, né? Parece que não está muito fina, né? A imagem está muito ligada ao grid, né? Então num próximo exemplo, vamos a melhorar o grid. Mas bom, já temos agora, assim, né, podemos ver, podemos visualizar como que está a temperatura, não sendo distribuída ao interior do corpo estudado. Como eu mencionei, podemos fazer operações como essa, né? Podemos deslizar esse plano de corte. Toda vez que eu faça uma modificação, eu tenho que dar novamente o botão, tenho que fazer clique no botão Apply. As diferenças, né? Vamos fazer um corte um pouquinho mais perto da superfície aí. Okay, vamos vendo as mudanças. Como eu mencionei, podemos fazer, por exemplo, o seguinte, né? Podemos inclinar esse plano, né? Podemos brincar com ele bastante. Né? Agora, se eu bagunçar muito isso, eu não consigo voltar a uma direção perpendicular a um dos eixos, né? Posso utilizar para isso um destes três botões. Eu quero voltar, digamos, a um, um corte paralelo ao eixo X. Eu dou clique aqui e automaticamente esse requadro vermelho fica dessa forma. Eu aplico okay? Se eu quero um corte na direção longitudinal, né? Será perpendicular na direção Z. Né? Eu faço isso e posso ver o corte. Né? Perfeito, pessoal. Então, dessa forma, podemos visualizar os resultados da nossa simulação. Com isso, teríamos terminado digamos, caso básico. Né? A gente não mexeu em vários parâmetros, deixamos os valores por defeito, né, do Elmer. E agora vamos a proceder a fazer um exemplo variando algumas condições, ok? Muito bem. Para isso eu posso novamente seguir todo o tutorial, né? Novamente carregar, abrir, enfim. Porque também, como eu salvei meu projeto, posso aproveitar dele, né? E posso editar ele. Então, vamos a, hum, vamos a fazer duas coisas, né? Vamos a mudar as condições de contorno do segundo exemplo e vamos a mudar também a fonte de calor, a fonte interna, né? De geração de calor. Né? Então, para isso, vamos a ir novamente, se lembramos, né? Temos que insertar aqui as condições de contorno, né? No ponto 10 do nosso tutorial. Então, vamos na opção Model. Então, vamos a editar as condições que eu tinha criado previamente. Bom, desculpa pessoal. E, bom, vamos a subir a temperatura, né? Vamos a uma temperatura bastante elevada, né? 450 Kelvin, ok? Porque para diferenciar, eu vou salvar obviamente tudo isso, mas eu vou conservar na primeira simulação, vou fazer algumas edições e salvar como um novo projeto, ok? Estaria bem perto da temperatura de fusão do lítio, né? Então vou chamar isso de temperatura de fusão. Vou dar um update e ok. Perfeito. Porque agora lembra, né? Aí eu primeiramente tinha criado, agora eu editei. Agora eu tenho que aplicar essas condições, né? O ponto 11 do nosso tutorial nos indica como. Então, para eu entender que eu quero fazer isso, eu tenho que ir aqui em Itália, né? Desculpa. Set boundary properties. Ok. E eu dou clique duplo na superfície.
desculpa pessoal, de novo. E aparece ó, essa opção, né? Vamos mais como temperatura ambiente se a temperatura que eu tinha editado. Update. Ok. Muito bem. Agora sim, está sendo aplicada essa fronteira, né? A fronteira que a superfície unificada, as três superfícies unificadas do meu modelo, a temperatura de fusão. Uhum. Também eu queria modificar a fonte de calor, né? Então vamos ver como vamos lembrar como que isso é feito. Aqui no ponto 9, né? Do nosso tutorial, nos indica, né? Que devemos ir na aba Model, nesta opção, e vamos também editar ela, ok? Vamos a subir ela 0.7. Okay? Vamos a fazer a update dela também, ok. E vamos a gerar, né? Vamos a gerar novamente, vamos a regerar o código. Vamos a ver ele, por exemplo, aqui, já foi, né, atualizado isso, como temperatura de fusão, e equation, esta também aqui, o valor atualizado da fonte interna de calor, da geração interna de calor, né? E vamos a salvar agora nos projetos, né? Salvar como um projeto novo. Então, eu tinha chamado o primeiro projeto 1, né? Vou salvar esse de temperatura de fusão, ok? Tivemos na nossa pasta, já está gravado, né? Está salvo a outra pastinha, a nova pasta aqui com os novos arquivos gerados. Perfeito, como eu já salvei, né? Agora o que resta é fazer a simulação. Ocorreu normalmente, né? O EMA nos indica que não teve nenhum problema. E normalmente vamos a fazer, executar os processos para visualização. Vamos executar para 1000. Ele está enxergando novamente nossa pasta, né? Porque executamos o parágrafo diretamente do Elmer. Vamos fechar esta text box. Estamos interessados na temperatura. Vejam que o range de temperatura já mudou, né? Não é o mesmo anteriormente. Vamos a mudar novamente para uma melhor visualização para este mapa de cores. E agora vamos a gerar um corte. Ok. Bom, o modelo, a distribuição geometricamente parece bastante similar ao anterior, né? E repito, isso está muito ligado a como foi feita a discretização do meu modelo. Agora, num terceiro ponto, num terceiro exemplo, vamos a mudar esse grid, né, para um grid mais fino para ver o que está acontecendo. Mas já vocês podem enxergar que o range de temperatura aqui é diferente ao que eu tinha obtido originalmente, né? Se vocês quiserem, por exemplo, podemos volver a carregar o anterior modelo, né? Que estaríamos 4.5, mais ou menos ordem 4.5, 10 elevado a 2, né? E vamos a carregar o outro modelo, por exemplo, deixar aqui, aqui também. Aqui. Posso lançar também diretamente para Vue, né? Desde a linha de comando terminal. Lembrem que esse VTU é o arquivo que eu tenho que carregar.
Ah, desculpa, tinha que carregar o outro, né? Então vamos lá. Era 4.5, né? E 10 a menos 2. Então, um, vamos de novo no opção jet, apply, close. E estamos, obviamente, né, em outro range de temperatura. 4.5 ou 2.9. Ok? Bom, vamos lá agora num terceiro exemplo, né? Refinando nosso grid. Okay? Vamos utilizar ainda os dados da última simulação, vai ser também a primeira, né? Mas inclusive por conta de termos alterado a temperatura, as condições de contorno e a geração interna de calor, parece mais interessante executar o segundo caso simulado. Então vamos a abrir, vamos a carregar nosso projeto. Lembrem que ele está aqui, né? Ok, ele já carregou. E agora eu vou fazer algumas modificações e vou gravar também, vou salvar em outra pasta. Perfeito? Lembrem que para modificar o grid, eu tenho que ir aqui, né? Nosso model do visualizador da geometria, preferências. Agora eu vou indicar, vou fazer menor o máximo. Ok? E agora o grid vai demorar um pouquinho mais, né? Estou trabalhando mais a máquina para fazer o grid. Demora um pouquinho, mas não tanto. Perfeito. Agora obtivemos um grid mais fino, né? Mais fino. Inclusive poderíamos ser mais exigentes, né? O que a gente quer. Aqui vamos ver. Agora sim. Tá? Estamos colocando para trabalhar a máquina, né? Dependendo da máquina, isso vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Mas este grid, por exemplo, aqui seria suficiente para vermos para enxergarmos algumas características do modelo. Okay? Possível, em alguns casos, é possível que, sendo muito exigentes, possa atingir alguns erros numéricos, né? Então, isso também temos que ver. É, talvez não seja necessário refinar tanto o grid, né? Com um grid mais ou menos grosso, em algumas partes já o nosso modelo físico estaria bem representado, né? Agora sim está tendo um trabalho danado, né? A máquina, temos aqui que está trabalhando bastante para gerar esse novo grid. Mas vamos já voltar ao inicial, bom, ao inicial não, né? Este intermediário. Agora sim, estou trabalhando pra caramba, né? Então, vamos esperar um pouquinho mais, senão a gente volta neste nosso modelo. Ok? Muito bem. Opa, está demorando. Acho que essa exigência aí do Mesh não é necessária. Não vai ser necessário. Não vamos ganhar muito mais com um grid tão fino. Né? E a gerou também não custa nada, né? Não custa nada tentar. Ainda está calculando. Vemos que passou a 1 milhão de pontos, né? A máquina realmente deve estar sendo exigida pra caramba. Vamos fazer um teste aqui com esta.
realmente colocamos um grid muito fino. Então, acho que o anterior já estava bom. A gente que está demorando bastante agora, né? Bom, ao parecer não temos a opção aqui, o Elmer não oferece a opção para interromper, né? Para interromper esta geração. Então teremos que esperar até o final. É, realmente foi. A gente foi muito exigente, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido para um modelo simplificado esperar todo este tempo. Vou interromper aqui, porque realmente se vê uma amostra de que o nível de exigência vai ser um gasto computacional que não vai ter um ganho real, né, ao mostrar os resultados. Né? Vai ter um efeito determinante. Né? E como vocês estão enxergando, ele está demorando bastante. Né? Se podemos ver aqui, se vemos o tamanho do mesh e comparamos com. Ah, não, a gente tinha pensado no mesmo mesh, né? Então, é, vamos esperar. Não. Vou abortar, né? Por favor, pessoal, e vou voltar a executar, ok? Bom, então realmente foi um nível desnecessário, né? É, de refinação do grid. Se vocês quiserem, podem testar, né? E ver aí quanto, quanto demora, né? Deixar a máquina. Mas não faz sentido, né? Um tempo computacional tão longo para se obter um grid, né? Não faz sentido nesse caso. Vamos lá, novamente na nossa pasta, na pasta do nosso laboratório, e vou carregar novamente o Elmo. Perfeito, vou carregar o último projeto. Uhum. E sim, vou dar uma refinada, né, no modelo. Vou pedir para ele. E talvez possa baixar um pouquinho para os menores, né? Vamos ver. Vamos ver como se comporta nesse caso. Ah, agora sim. É a diferença, mesmo que está demorando um pouco, né? E vai dar um grid bastante refinado. Né? Vai dar um grid bastante refinado, né? Mas ele já está gerando. Agora, faltavam todas estas etapas serem geradas na anterior tentativa, né? Então agora estou com um grid bastante bom, tá? Só que lembra, né? Que a gente fez esta informação, agora tenho que gerar novamente código e eu vou salvar, né, como um novo projeto, ok?
De novo, a temperatura de função, só que é com um grid maior, né? Então, vou colocar grid. Muito bem. Então, meu script aqui, tudo ok. Eu salvei, né? Salvei o projeto e vou rodar agora. Está sendo um pouquinho mais exigente, né? Está demorando, agora sim a máquina está trabalhando um pouquinho mais. Né? Imagina, né, se aconteceu um erro numérico. Né? Vou conferir aqui o que aconteceu, talvez no nível. É, pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas anteriormente estava setado, aqui não indicava que as condições de contorno era a temperatura que eu tinha definido. Então está faltando isso, ok? Vamos lá. Menos, eu tenho que acertar condições de contorno. Agora sim, né? Perfeito. Mas eu vou gerar novamente, né? São problemas que podem acontecer, né? Uhum. E agora sim vamos a ver, novamente vamos a rodar nosso modelo. Agora sim. É bom, inclusive, né, ter esse tipo de percance lá no tutorial, saber como que ele pode ser resolvido. Agora, novamente, vamos a lançar o visualizador, né, para ver a distribuição de temperatura ao interior do corpo. Clicamos, fechamos, indicamos que queremos a temperatura, vamos a trocar o mapa de cores, perfeito, e vamos fazer o corte. Agora sim vemos, né, uma distribuição, né, vemos que essa distribuição um pouco cortada aqui geometricamente, né, estava então muito relacionada com a discretização do meu modelo. Agora que eu tenho um grid mais fino, então obtive um melhor resultado. Né? Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado. Né? Lembrem, por favor, que todo o conteúdo está no tutorial, aqui, está no tutorial, na pasta do tutorial deste laboratório, estão os arquivos utilizados. E, por favor, podem seguir as indicações do professor Caetano para a apresentação do relatório. Bom, eu vou parar por aqui. Tem sido um prazer compartilhar com vocês esse tutorial. Até mais. Um abraço.